Bom, então vamos dar continuidade. Hoje nós vamos para o nosso segundo tópico, segundo capítulo, que é perdoado e inocentado por Jesus. Então, Romanos 3:24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, debaixo impunes os pecados anteriormente cometidos. Em outra versão, um pouco mais clara, mais fácil. Mas, pela sua graça, e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Então, vamos falar um pouco sobre a justificação de Deus, tá? O que é justificar? No Antigo Testamento, justificar tinha dois usos. Ele podia ser provar judicialmente a inocência de alguém, tá? Então a pessoa realmente, ela era inocente, aí ela sofre o julgamento e ela é justificada. Ou poderia ser declarar ou atribuir a inocência ao culpado. Então a pessoa de fato é culpada, mas ela foi justificada, então foi dada a inocência a essa pessoa. Êxodo 23:7. Êxodo 23:7. Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Deuteronômio 25:1. Em havendo contenda, 25:1, em havendo contenda entre alguns, e vieram a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. No Novo Testamento, já, ele justificar vai ter esse mesmo significado, mas ele é realmente mais usado nesse caso de dar a justiça, de inocentar alguém culpado, tá? Então, geralmente, esse é o significado de justificação no Novo Testamento. Então, foi lá, a pessoa roubou, tá? Roubou uma joalheria. E ele passa pelo julgamento e há provas de que ele de fato roubou a joalheria. Porém, ele recebe o perdão por aquele pecado. Até eles têm na cultura americana, no dia de ação de graças, se eu não me engano, acho que hoje não se faz mais isso, mas antigamente o presidente no dia de ação de graças, ele podia dar perdão para um preso. Então, realmente, a pessoa, ela está errada, ela foi culpada, porém ela é perdoada, ela é justificada daquilo. E com Deus, nós fomos justificados. Antes, lá no comecinho, quando tudo foi criado, antes do homem pecar, havia uma íntima comunhão entre o homem e Deus, né? A gente lembra, Deus criou Adão e Eva no jardim, e todos os dias eles tinham um relacionamento, Deus ia encontrar com Adão. Porém, Adão e Eva desobedecem e comem do fruto. A partir daí, o pecado entra no mundo, e esse relacionamento, ele foi quebrado. E o homem passa a fugir de Deus. Então, o plano perfeito de Deus nos dá a justificação para que a gente possa voltar à posição original de comunhão. Para que a gente perca essa culpa do pecado e a gente possa se juntar a Deus. Então, aqui a gente pode usar a palavra absolvição. Mas a justificação é mais do que simplesmente a gente ser absolvido. Quem é absolvido no tribunal é porque não se encontrou prova suficiente para culpá-lo. Mas a gente sabe que nós somos culpados.
né? Nós temos o pecado. Romanos 3:23 diz, Romanos 3:23, pois todos pecaram, e carecem da glória de Deus. Então aqui não está falando porque alguns pecaram, todos pecaram. Até a pessoa que você olha e vê, nossa, mas ele é tão bonzinho, não é possível que ele peca. Ele peca também. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, diante do tribunal de Deus, todos seriam condenados. Porque o salário do pecado é a morte. Então, todo mundo está condenado. Mas através de Jesus, que não tinha culpa nenhuma, ele tomou o lugar do pecado e pagou toda a pena. Através desse estado de Cristo ter se apresentado diante de Deus, em meu lugar, eu sou justificado, única e exclusivamente porque Cristo ocupou o meu lugar. Romanos 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, através de Cristo, todo aquele pecado, toda a morte que a gente teria que pagar, ele simplesmente apaga. Efésios 1:6. Efésios 1:6. Para o louvor da sua glória, de sua graça, ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, tudo através de Cristo Jesus. Quando nascemos de novo, nós nos tornamos novas criaturas. E os nossos pecados, eles são lavados, eles não são mais levados em consideração. E para o homem em si, ele não consegue se salvar, né? Não há quem consiga se salvar. Oséias 13:4 fala: todavia, eu sou o Senhor, o teu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. O homem, ele não pode justificar a si próprio. Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei veio o pleno conhecimento do pecado. Então eu não posso me justificar, eu não posso me salvar. Não importa o quanto eu queira obedecer a lei, eu não vou conseguir, né? Quando Adão pecou, a nossa natureza virou pecaminosa. O pecado, ele está no homem. Então a gente precisa realmente do sacrifício, aceitar o sacrifício, o sangue de Jesus, para que a gente possa ser santificado. Se eu conseguisse me salvar, não teria por que Jesus vir e morrer na cruz por mim. O sacrifício dele teria sido em vão. Então a gente realmente só é justificado através de Cristo e reconhecendo isso. O homem não tem recursos para remir a sua alma ou do seu irmão. Eu não posso fazer nada. Quer dizer, eu posso orar, mas eu não posso salvar o meu marido, meus filhos, ninguém, por mais que eu ame, né? Que eu queira dar minha vida por eles, eu não posso. Eu simplesmente não tenho esse poder. Nós somos justificados por meio da fé no sacrifício de Jesus na cruz. A justificação é o ato de aprovar as pessoas de acordo com... É o ato de Deus aprovar as pessoas de acordo com o seu padrão de justiça. Então aqui segue a lógica de Deus e não a nossa. Porque a nossa justiça, ela é falha, né? Se fosse pegar a minha justiça, o ladrão da cruz, acho que não ia ser salvo. Porque, poxa, ele estava sendo crucificado justamente.
ele tinha cometido um crime, né? Para ser crucificado não era qualquer coisa, foi um crime pesado que ele fez. Aí no último segundo ele vai lá e quer pedir perdão e, ai, Jesus, lembra de mim? Pô, cara folgado, né? E eu aqui, ó, ralando. Então a nossa justiça, ela não é justa. Não importa, a pessoa pode ser o maior serial killer que existe. Se no último segundo da vida dele, ele reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador dele, por mais que pra gente isso pareça injusto, através da justiça de Deus, ele vai ser santificado. Ele vai ser justificado e ele vai ser salvo. Então é tudo por Deus, por meio dele e da justiça dele. A justificação pela fé significa sermos aprovados segundo o padrão de Deus, da justiça de Deus, porque ela é baseada na redenção de Cristo. Sem a redenção de Deus, de Cristo, jamais Deus poderia nos justificar. A base, então, da justificação é a redenção. Por isso a Bíblia nos fala que fomos justificados pela fé em Cristo e não por obras. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Romanos 5, 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo é através da fé. Porque, como eu disse, se fosse mérito nosso, pelo nosso cumprimento à lei, não teria por que Jesus ter vindo. A gente está querendo deixar de lado o sacrifício de Jesus e tomar para a gente. Isso é muita prepotência. Então, a justificação não é alcançada pelas obras, por sermos bonzinhos. É claro que, quando a gente realmente conhece Jesus, ele torna nosso Senhor e Salvador, nós vamos mudando as nossas atitudes. Isso também não quer dizer que eu vou viver minha vida de qualquer jeito. Mas não é pelo mérito nosso. Mas é uma transformação que vai ser consequência do nosso encontro com Cristo e a partir de então nós vamos refletir quem Ele é. Diante do tribunal de Deus, ninguém poderá estabelecer a própria justiça por ter obedecido à lei. A lei, de maneira alguma, pode produzir relações certas com Deus, porque se existe uma lei que pudesse dar a vida, a justiça viria pela lei, não através do sacrifício. Gálatas 3, 21. Gálatas 3, 21. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerramos para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, como um guia, um tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Então, a lei nos trouxe até Cristo, para então, através da fé, podermos receber a justificação, que, mais uma vez, não pode ser alcançada pela lei. A lei, na realidade, o que ela mostra para a gente? Que a gente peca mesmo. Ela nos dá o conhecimento do pecado. Romanos 3, 20. 3:20. A lei descobre o pecado e não pode removê-lo. Em verdade, a lei foi dada somente para revelar o tamanho do pecado. Então, quando a gente tem esse encontro, a gente vê, nossa, eu peco mesmo. Olha só como eu sou ruim. Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição,
porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Sabemos então que o homem não é justificado pela lei, e sim pela fé em Cristo Jesus. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras na lei. E a gente só consegue receber essa justificação através da graça de Deus. Quem estava aqui ontem no culto, o pastor falou um pouco sobre a graça, né? Explicou mais ou menos o que é a graça. Então, a graça é o favor não merecido. É receber aquilo que a gente não merece. Só um parênteses. Graça, misericórdia é diferente, tá? Então, a graça é a gente receber uma coisa que a gente não mereceria. Então, eu recebo a salvação apesar de não merecê-la, isso é a graça. A misericórdia é quando eu deixo de receber algo que eu mereço, tá? Então, eu merecia um castigo, mas através da misericórdia de Deus, eu não vou ser castigado. Então, só a diferença entre graça e misericórdia. Então, a graça é o favor recebido de Deus sem termos merecido. É receber aquilo que não merecemos. É um presente mesmo, né? Você chegar em casa um dia e dar para alguém da sua família: olha, trouxe isso para você. Por quê? Porque eu quis, né? Sem motivo algum. Portanto, desde que a justificação é uma posição legal, que só pode ser concedida por Deus, e desde que ninguém mereça essa posição, concluímos que a justificação é inteiramente pela graça. Só porque Deus é bom. Porque Deus é Deus, quis dar esse presente para a gente. É o seguinte: qual a diferença, né, entre nós que cremos em Jesus e sabemos que nós recebemos a salvação, nós somos perdoados e inocentados por Jesus pela graça, porque Ele quer, e por causa do sangue que Ele derramou lá no Calvário. Ele morreu para perdoar o seu pecado e o meu pecado. Pegue a Bíblia, vamos ler Romanos. Então lá em Romanos diz que nós somos salvos pela graça, basta nós aceitarmos o que o Senhor morreu, que o Senhor morreu por nós para me perdoar, para me libertar. Se eu aceito isso, não importa o que eu fiz ou o que eu fui, por Deus eu sou perdoado. Quando eu aceito, recebo isso e falo: Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Por isso que a gente fala: você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, né? Quase todo culto a gente fala isso. Por quê? Porque a pessoa que aceita Jesus, como isso que a Rebeca está colocando, né, como seu Senhor e seu Salvador, ele é realmente perdoado e é inocentado. Não é pelo seu dinheiro, não é pelas suas obras, não é porque você é bonzinho, mas se você recebe Jesus e aceita que aquele sacrifício dele foi para você, então você é perdoado, você se arrependeu dos seus pecados, você é perdoado e você passa a ser inocente. Você não é mais culpado. Mas eu fiz, eu sei que você fez, eu também fiz, mas a partir daquele momento eu não sou mais culpado, porque eu fui inocentado pelo sangue de Jesus. Jesus se entregou de livre e espontânea vontade. Ele quis. Um exemplo também que a gente tem na Bíblia, eu vou pegar a NTLH agora, tá? Romanos 4 dá o exemplo de Abraão. Romanos 4, a partir do 1, eu vou ler bastantinho até. Romanos 4, 1. Então, o que é que podemos dizer de Abraão, o antepassado de nossa raça? O que foi que ele conseguiu? Se foi por causa das coisas que ele fez que Deus o aceitou, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não para se orgulhar diante de Deus. Pois, o que é que as Escrituras Sagradas dizem? Elas dizem: Abraão creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O salário que o trabalhador recebe não é um presente, mas é o pagamento a que ele tem direito por causa do trabalho que fez. Porém, a pessoa que não põe a sua esperança nas coisas que faz, mas simplesmente crê em Deus,
é a fé dessa pessoa que faz com que ela seja aceita por Deus. O Deus que trata o culpado como inocente, como se ele fosse inocente. E por isso foi o que Davi queria dizer quando falou da felicidade daqueles que Deus aceita, sem levar em conta o que eles fazem. Davi disse: feliz aqueles cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. Feliz aquele que o Senhor não acusa de cometer pecado. Então, acho que aqui está um exemplo muito claro, né? Nem Abraão, que é o pai da fé, Abraão fez tantas coisas, ele foi escolhido porque ele era o cara. Não, foi através da fé. Tudo o que aconteceu na vida dele foi através da fé. Então, a justificação ela é baseada na justiça de Cristo e no seu sangue derramado. A base da nossa justificação é o sangue, é o sacrifício na cruz, pelo qual a perfeita justiça de Cristo é dada ao pecador. Paulo declara que somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus e o derramamento de seu sangue. 2 Coríntios 5:1, voltando para RA. Desculpa, 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fosse feito justiça de Deus. Então, a morte de Cristo na cruz e o derramamento de seu sangue são a razão de sermos justificados. Deus preparou nos céus, muito antes da fundação do mundo, o plano da nossa justificação. E no Velho Testamento já haviam símbolos, tipologias que apontavam para o sacrifício de Jesus. O Antigo Testamento, mais um parênteses aqui, ele é uma sombra, ele é um reflexo daquilo que haveria por vir. Então, o que acontece no Antigo Testamento, ele está apontando para Jesus. Então, a Bíblia é a respeito de Jesus do início ao fim. Até tem um estudo que eu vi uma vez, como que era? Eu vou lembrar. Que ele fala do primeiro versículo de Gênesis, a primeira letra que usa, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. E aí os pesquisadores começaram, mas por que não a primeira? Né? Por que eles começaram com a segunda? E aí foram ver a última letra também do original. E elas juntas formavam Jesus. Então, de A a Z, é tudo sobre Jesus. Tudo a respeito dele. Então, desde lá do Antigo Testamento já haviam simbologias, reflexos daquilo que haveria de vir. E quem Deus justifica? Simples, todo aquele que aceita a Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida. Então, o primeiro passo é... Ok, reconheço, Jesus morreu por mim, eu só posso ser salvo através dele, então eu aceito como Salvador. Tá? Aceitar como Salvador é diferente de aceitar também como Senhor. Não é a mesma coisa, a gente sempre fala, né? Senhor e Salvador, Senhor e Salvador, parece que é a mesma coisa, é uma coisa só, mas não é. Então eu reconheço que só Ele pode me salvar, esse é o meu Salvador. E quem é o meu Senhor? Aquele a quem eu me submeto. Então, se Jesus me dá ordens e eu não as cumpro, eu faço tudo da minha cabeça, Ele não é meu Senhor. Eu posso ter feito a oração, falado, Senhor, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Mas se eu de fato não vivo como Ele sendo meu Senhor, se eu não acato ao que Ele diz, Ele não é o meu Senhor. Então nós precisamos realmente viver de acordo como Deus sendo nosso Salvador e Senhor, não só da boca para fora. Mais uma vez, não é através das nossas obras que somos salvos, é através da misericórdia, da graça de Deus. Porém, há sim uma mudança de vida. Não tem como a gente aceitar Jesus como nosso Salvador e nosso Senhor e a gente continuar na mesma.
João 3,16. Acho que quase todo mundo já sabe de cor esse versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o nosso Salvador. E aceitá-lo também como o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. 1 Timóteo 2,5. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então, não tem outro. Jesus é o único, nosso acesso é direto a Ele, não tem nenhum intermediário. Jesus também fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, o nosso acesso é por Jesus. Nós precisamos reconhecê-lo como o nosso único mediador entre Deus. Só Ele é a ponte que vai nos conectar até Deus. Não é telefone sem fio a nossa oração. Né? Eu não preciso falar com um que vai falar com o outro, que daí vai chegar em Jesus que vai falar com Deus. A não ser que esteja vivo. Mas ainda assim, eu também preciso fazer a minha parte orando. Eu não posso só chegar, pastor, ora por isso. Pastor, ora por aquilo. Pastor, pede para Deus sei o quê. Eu posso orar também. É claro, é bênção receber a oração dos nossos pastores, ou até mesmo de amigos. Mas a gente também pode orar, falar direto com Jesus. Então, Ele, nosso único mediador. Reconhecer que nós precisamos também, para receber a justificação, nós precisamos reconhecer que somos pecadores e que precisamos da graça de Deus. Romanos 6:23. Romanos. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, como eu já falei lá no comecinho, a gente, por nós, morreríamos. Né? Somos todos pecadores e o salário do pecado é a morte. Porém, através da graça, somos justificados. Então, nós precisamos assumir o compromisso realmente de segui-lo e adorá-lo como o único Deus dos céus e da terra e nascer de novo da água e do Espírito. Tá, e para que eu quero ser justificado? Quais são os benefícios da justificação? Cancelamento da pena do pecado? Acho que só isso já tá bom, né? Não tá? Romanos 6:23, que a gente acabou de ler, o salário do pecado é a morte. E aqui a gente não fala só da morte física, mas da morte espiritual, a morte eterna. Então, nós somos cancelados, a gente não precisa mais receber essa pena, a gente não precisa mais receber a morte. Nós encontramos vida em Jesus e vida em abundância. E nos tornamos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Romanos 8:17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A gente participa do sofrimento, mas a gente também vai participar da glória dele. E nos tornamos novas criaturas em Cristo. 2 Coríntios 5:17. 2 Coríntios 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Não sei vocês, mas para mim esses benefícios estão legais. Né? Cancelamento da pena do pecado, ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo e se tornar uma nova criatura. Eu acho que vale a pena. Nós temos dois momentos na nossa vida, né? O momento da ignorância e o momento a partir de onde conhecemos a Deus. Então, a partir do momento que a gente conhece, a gente passa a conhecer, nossas atitudes precisam mudar. A ignorância, ela é realmente perdoada.
Mas, a partir do momento que a gente passa a conhecer as Escrituras, as nossas atitudes precisam ser diferentes. Resumindo. Você acha que está mais no 6 o que eu quero? No 5:20, fala que onde abunda o pecado, superabunda a graça. Aí ele continua lá no capítulo 6. Portanto, o que vamos dizer? Será que vamos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? É claro que não. Nós já morremos para o pecado. Então, como podemos continuar vivendo neles? Então, a partir do momento que a gente conhece a nossa vida, ela é transformada. Não vou ficar pecando porque vai ter um monte de graça para mim, então deixa eu pecar um montão para ficar com um monte de graça. Não. Isso era na ignorância. O pecado da ignorância vai superabundar a graça. Mas a partir do momento que eu saio da ignorância, eu morri para o pecado e a minha vida precisa ser transformada. E nem todo dia a gente é perfeito, né? A gente procura melhorar, mas a gente não consegue. E realmente a santificação, ela é um processo. E esse processo de santificação, ele só vai ser concluído no dia da nossa morte, né? Até então a gente vai continuar, cai, levanta, né? Mas é um processo. E a gente não precisa se culpar por estar nesse processo. Porque realmente é esse processo. Nós somos santificados dia após dia, dia após dia. Onde eu caí ontem, amanhã eu não vou cair mais. Mas é sempre um processo, até o fim.